Eu queria destacar, antes de entrar propriamente no vírus, a comoção que está sendo feita, né, da parte científica em relação a esse vírus. Se você colocasse no PubMed, até 2014, tinha apenas 87 artigos publicados com o nome Zika vírus relacionado. E a maioria desses artigos eram artigos de dengue, de outras arboviroses, e que citavam que encontrava alguma sorologia positiva para Zika em algum lugar. E os clássicos, né, artigos, que foi esse primeiro, que foi do isolamento em um paciente, esses 3 artigos que faziam descrições de surtos que houveram pelo mundo. Após 2015, nós tivemos a publicação de 138 artigos. Sendo que em 2016, que a gente está entrando no 3º mês, nós já tivemos 103 artigos publicados relacionados ao Zika vírus. E aí, nesse ano 2015 e 2016, as principais publicações são da entrada do vírus nas Américas, dos surtos ocorridos no Nordeste do Brasil, e aí, mais para o fim do ano e agora do começo do ano, os casos de microcefalia e essa correlação com o vírus, e os artigos de revisão, que estão sendo muito publicados. Os artigos de 2014, pouco se tem de revisão do vírus, se tem citações dele. E as complicações, principalmente relacionadas à síndrome de Guillain-Barré. Então, agora vamos, né, começar mesmo falando do vírus. O Zika vírus é um vírus da família Flaviviridae, do gênero Flavivirus, que é o mesmo gênero da dengue, febre amarela, encefalite japonesa. A estrutura dele é um vírion, que ele tem aproximadamente 40 nanômetros de diâmetro, o nucleocapsídeo de 25 a 30, é envelopado e icosaédrico. E ele possui essa proteína M, que é uma proteína estrutural dele, e as proteínas de envelope, que são proteínas importantes lá na frente quando a gente for falar de diagnóstico. Ele tem um genoma não segmentado, de cadeia simples, cerca de 10 kb de comprimento, e o Zika vírus é um vírus RNA que possui 2 linhagens, a linhagem africana e a linhagem asiática. Não se sabe muito ainda da estrutura de genoma completo desse vírus. No GenBank, nós temos apenas 20 genomas completos depositados. Então, diferenças entre estruturas dessas 2 linhagens, porque uma cepa causa mais surto que a outra, esse tipo de coisa, estudos agora estão sendo feitos. Então, não se conhece exatamente todas as funções de todas as proteínas e o que ela está relacionado e qual a diferença entre essas 2 linhagens. Se a gente pensar na estrutura do dengue, ele tem uma estrutura muito parecida. Então, ela tem essas proteínas não estruturais do NS1 ao NS5. Não sei se alguém aqui já teve contato com diagnóstico de dengue. Uma proteína que a gente usa muito para o diagnóstico de dengue é a proteína NS1. E aí ela tem essa proteína do envelope, que ela está flanqueada aqui numa região entre 5' e 3', que é uma proteína que a gente proteínas dessa região que a gente acredita que vão ser as mais utilizadas para o diagnóstico específico do Zika vírus. Falando em epidemiologia, o primeiro isolamento do vírus ocorreu em 1947, em macaco rhesus, na floresta de Zika, Zika Forest. Por isso, ele recebeu esse nome de Zika vírus. E aí, somente em 1954, que foi isolado de humano na Nigéria. Esses são os trabalhos publicados, né? Esse daqui, o do isolamento viral do macaco, e esse de 1954, onde reporta casos em humanos. E aqui esse slide, que é um pouco confuso, mas ele é para mostrar que
de 1951, quando em 47 foi isolado, em 52 viram em humanos. Então, dessa data até 2013, a gente só tinha evidência sorológica em humano em países da África. Então, somente nesses lugares, né, que está aqui, essa primeira rota em verde, em amarelo, que é essa primeira introdução, que você só tem na África. Depois, no início mais ou menos na primeira metade do século, ela foi para o oeste da África e começou a ir para a Ásia. E aí, antes de abril de 2007, somente 14 casos em humanos eram relatados da presença desse vírus. E tinha uma sorologia positiva nesses países. Então, por que hoje, para pensar há tanto tempo, muita gente pergunta que ele estava lá, estava infectando e não se via surto, não se via epidemia. Eu vou falar mais para frente, mas muitos dos casos são assintomáticos. Então, talvez por isso não tivesse essa grande... e essa daqui é a cepa africana que estava correndo nessa época. E após esse tempo, né, após 2007, por aí, em 2009, você começa a ter o Zika vírus fora da África. Então, a primeira descrição fora foi na Yap Island, que o primeiro surto que teve é uma ilha super pequena, 73% da população foi infectada pelo vírus. Então, esse era o mapa até 2009, em que, em vermelho, nós temos somente onde o vírus foi isolado de humanos, amarelo, onde tem evidência sorológica, né? Então, da África, ele começou a migrar para a Ásia, e aí começou a ir para fora da Ásia também. E verde, onde tinha sido encontrado em mosquitos. E aí, após esse surto da ilha Yap, em 2009, em 2013 ele continua a se expandir, e aí ele vai para a Polinésia Francesa, né, onde tem aqui várias ilhas da Micronésia, em 2014 na Ilha de Páscoa. Então, em 2007 tivemos na Micronésia, 2013 2014 na Polinésia Francesa, depois na Nova Caledônia e na Ilha de Páscoa. E aí, em 2015, nós tivemos o primeiro caso relatado no Brasil, em maio, em Camaçari, na Bahia. E estima-se que nós tivemos 440 mil casos. Levando em consideração que 80% dos pacientes são assintomáticos, e se a gente fizer esse cálculo, nós tivemos cerca de 1.300.000 casos somente em 2015 no Brasil. Isso só vai poder depois ser comprovado quando tivermos testes sorológicos e fizermos soroprevalência da população. Afinal, até 2015, ninguém tinha entrado em contato com esse vírus, né? E aí começou, esse é um aviso da Organização Mundial da Saúde, que após a entrada do Brasil, ele começou a se espalhar pelas Américas, que são todos os países em que já se tem casos autóctones do vírus, ou seja, que foi contraído dentro do país. Não é caso de pessoa que viajou e que trouxe o vírus. E aqui, só resumindo tudo isso que eu disse, então, ele foi descoberto em 1947, depois ele vai para a Ásia, da Ásia ele sai para a Micronésia, Polinésia Francesa, Ilha de Páscoa, que é uma ilha do Chile, isso é importante ressaltar, e eles acreditam que deu essa entrada no Brasil pela Polinésia Francesa. Hoje são os lugares em que, em janeiro de 2016, que se tem transmissão ativa do vírus. E esse é um mapa que mostra, não ficou tão forte aqui, mas esse era o passado, onde se tinha o Zika vírus, e o presente, onde está tendo infecções pelo Zika vírus. Aqui são os casos das Américas que já tem, né, como eu disse, então ele já está chegando no México. Aqui, a América Central, já tem alguns casos.
E eu acho que os únicos lugares aqui mesmo é Chile, Uruguai, Argentina, que ainda não tiveram casos. E aqui no Brasil, praticamente todo o país já tem casos autóctones, então são casos que estão sendo pegos dentro do estado e não mais como a gente vinha vendo ano passado, que eram pessoas que viajavam para o Nordeste, voltavam infectadas. Hoje a gente tem casos de pessoas que estão em São Paulo, ainda não temos nenhum confirmado, mas no interior de São Paulo temos muitos casos já. Os únicos distritos que não se tem são esses dois do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que já são lugares que, se levar em consideração a dengue, já tem menos epidemia. E Acre e Amapá, que eu sinceramente não sei explicar, acredito eu que seja por subnotificação, por falta de diagnóstico mesmo, de diagnóstico comprovado, porque se você olhar em volta, todos os lugares já tem, são lugares incidentes de mosquito, então eu acredito que seja algo relacionado à subnotificação. E aí começam as especulações de como o vírus entrou no Brasil. Então, foi publicado esse artigo em 2015, se eu não me engano, ele é de outubro de 2015, em que ele diz que a entrada do vírus veio pela Polinésia Francesa. E aí existem algumas suposições que teve um campeonato que participou países do Pacífico, dentre eles tinha um grupo da Polinésia Francesa, e talvez eles tivessem trazido o vírus. Teve da Copa do Mundo, que não é tão provável, porque se você levar em consideração os países que estavam tendo epidemia, eles não participaram da Copa do Mundo. E também não explicaria tanto porque começou no Nordeste, sendo que a Copa do Mundo foi no Brasil inteiro. Então, teria uma entrada do país inteiro. E aí, esse estudo, a circulação, porque sempre quando você tem um surto, né, epidêmico, o surto foi em 2015, né, para o final de 2015. O vírus começa a circular antes. Circula abaixo e depois tem o surto. Então, o que circulou em 2014, de algumas evidências, a proximidade da cepa era da Polinésia Francesa, que é a cepa asiática. E aí muitos se perguntam por que o Brasil demorou tanto para tomar alguma medida, deixou o vírus, né, tomar o país inteiro e tal. Acontece que, quando começou essas evidências de que a gente estava tendo infecção pelo Zika vírus, ocorreram dois erros principais. O primeiro foi achar que era cepa africana. E aí todo mundo procurando cepa africana, e ninguém achava, não identificava o vírus. E só em outubro de 2015 que foram ver que a cepa era mais parecida com a cepa asiática. E o segundo foi achar que o vírus não causava nada, né? Porque pensando em cepa africana e pensando no que aconteceu lá na África, que até hoje são poucos casos, tem evidência sorológica, o que tem é totalmente assintomático, acharam que não seria um vírus que fizesse tantos estragos como supostamente, que não podemos afirmar ainda, vem fazendo. E aí, esse trabalho de fevereiro de 2012, que ele mostra, ele pegou 5 cepas do Zika vírus, que foram coletadas desde o seu primeiro isolamento até 2010. Que até 2010, o único surto que tinha tido era o da ilha de Iap, né, que é lá da Micronésia. E aí eles pegaram do Camboja, Malásia, Nigéria, Uganda e Senegal. Essas africanas são mais antigas. E aí, quando eles fizeram a análise filogenética, eles viram que os países da África somente circulam a cepa africana. Fora da África é a cepa asiática. Então, como eu disse, não temos tanto conhecimento assim sobre o genoma completo, mas talvez tenha alguma diferenciação para esse vírus estar saindo, estar circulando, ser somente a cepa asiática, porque a cepa africana está restrita somente na África. E aí o modo de transmissão, como todo mundo aqui já deve saber, é através do mosquito, do Aedes aegypti.
Todas as espécies, na verdade, de Aedes pode transmitir, mas para a gente o mais importante é a Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Esse é o principal modo de transmissão. Estão sendo estudadas outras formas e eles estão investindo muito nesse estudo de transmissão do vírus, porque essa transmissão está sendo muito rápida. A epidemia está afetando. E eu trabalho com dengue também, já tem uns 3 anos que a gente faz algumas coisas com dengue. E se você pensar em dengue, que a gente já tem anos circulando aqui no país, dengue chegou em São Paulo ano passado. O Zika vírus começou a circular ano passado e já está em São Paulo. Então, assim, por que ele está sendo transmitido tão rápido? Por que ele está se espalhando tão rápido? Então, acredita-se que existam outras formas de transmissão. Não somente o Aedes, talvez, saiu agora do Culex, né, que talvez possa ser um vetor que também transmita. Foi encontrado o vírus na saliva do Culex, mas eu vou falar disso de outros materiais também que foram encontrados. Encontrar o vírus não quer dizer que ele está transmitindo o vírus. Mas, devido a essa transmissão muito rápida, essa epidemia muito rápida, eles acreditam que talvez tenha outras formas de transmissão. O dengue também pode ser explicado. A gente tem 4 sorotipos, cada ano roda um. Então, por mais que no litoral a gente sempre teve dengue, tem dengue há muito tempo, só que vai circulando outros vírus, né? São 4 vírus diferentes para circular. Talvez por ser apenas um tipo, pelo menos que a gente saiba até agora, talvez essa transmissão mais rápida, mas isso eles estão investigando muito o modo de transmissão. E aqui é um mapa de onde esses mosquitos se concentram, né? Em azul, onde tem baixo número de mosquitos, e amarelo e laranja, onde tem mais. Então, se você pensar onde tem o Zika vírus, é onde tem mosquito. Então, como que ele transmite, né? O mosquito, essa é a mandíbula do mosquito, ele pica, contamina a saliva, porque no momento da picada, a saliva faz a dilatação dos vasos, e aí entra a saliva, o vaso dilata, fica com maior quantidade de saliva para impedir a coagulação, e a saliva fica contaminada. E, uma vez infectada, ela permanece assim até o fim da sua vida, podendo infectar muitas pessoas e por ovos contaminados. O ciclo de vida do mosquito, então, ele começa, né, num ovo, que dura 2 dias. De 5 dias, ele já virou uma larva. De larva, ele demora 2 dias para eclodir e virar um mosquito. Em 24 horas, se faz o acasalamento. E aí ele entra na vida adulta, tendo um período de vida de mais ou menos 50 dias. E aí, se o ovo já está contaminado, a fêmea vai picar o humano e vai transmitir a doença. E fazer a postura de muitos ovos. Em locais de água parada, e toda a história da dengue também serve para o Zika. E aí, no humano, a transmissão clássica, né, que eu estou falando agora, é a pessoa infectada com o Zika vírus, o Aedes pica a pessoa, pica uma pessoa sem a doença e coloca o vírus nessa pessoa. E uma possível transmissão da mãe para o feto durante a gravidez. A patogenia, então, no mosquito, ele tem esse período de incubação de mais ou menos 10 dias. O hospedeiro vertebrado é macaco e humano. E acredita-se que ele primeiro infecte células dendríticas no local da inoculação da picada do mosquito, porque como temos a resposta inata, né, da pele, da barreira da pele, depois ele vai para nódulos linfáticos e aí ganha corrente sanguínea, estabelecendo a sua infecção. E aí, falando em espécimes clínicos, existem muitos trabalhos hoje indicando a urina como uma espécie, como posso dizer, uma amostra clínica bem importante para o diagnóstico. Eles acreditam que a urina ela possa ficar positiva cerca de até 14 dias após o início dos sintomas.
Como a gente ainda não conhece muito bem esse período de incubação, período de sintomas, onde o paciente está mais virêmico, menos virêmico, a urina tem se mostrado assim, a minha experiência hoje no laboratório, a gente pede plasma e urina para todo mundo. Se der positivo nos dois, é Zika vírus. E para ter mais um confirmatório. E aí esse trabalho viu que em poucos dias de sintomas, a urina ainda estava negativa. E aí, quando tem 4 ou 5 dias de sintomas, ela começa com essa excreção viral e dura até 14 dias. E também eles têm correlacionado maior carga viral na urina do que no sangue. A gente teve um paciente, que uma paciente, ela viajou para o Mato Grosso, teve Zika vírus, voltou para São Paulo, e ela teve um início de quadro de síndrome de Guillain-Barré. E foi, na verdade, uma síndrome bem leve. Ela teve alguma alteração neurológica, mas não chegou nem a alterar líquor. E ela já estava com 14 dias após os sintomas que ela teve, após ter viajado, ter tido contato. E ela foi positiva na urina. Então, é uma experiência nossa também ver pacientes, e também o contrário, de paciente que está com plasma positivo e urina negativa. Como a gente ainda não conseguiu estabelecer exatamente quantos dias de sintomas, resta aquela dúvida, será que eram poucos dias? Então, tem que ser sempre analisado, só que hoje a urina é uma amostra clínica muito importante para o diagnóstico do vírus, da presença do vírus. E esse trabalho ele fala da detecção do vírus na saliva. A gente, lá no laboratório, não conseguimos ainda detectar em saliva. E aí ele mostra que, nos primeiros dias de sintomas, se você associar a detecção de saliva e sangue no paciente, você tem um número muito maior de casos. E aí ele tenta correlacionar, você diagnosticar somente na saliva, somente no sangue ou nos dois, com os sintomas que o paciente teve. E eu acho que não tem muita correlação entre o material que você está diagnosticando e os sintomas que o paciente vai apresentar. Ele estudou em 6 meses mais de 1.000 amostras, e dessas 855 eram de pacientes com sintomas. E é o que a gente faz, diagnóstico a gente acaba fazendo em paciente com sintoma. É um ou outro que você acaba fazendo diagnóstico em paciente que não tem sintoma nenhum. E aqui foi o primeiro caso no Brasil, e o primeiro que foi, eu acho que é o único que foi descrito, da presença do vírus no líquido amniótico. Então, foi um feto que nasceu, um bebê que nasceu com microcefalia, e eles conseguiram isolar o vírus, o genoma viral, e também a presença de anticorpos IgM no líquido amniótico. E aí começou toda essa história de que, possivelmente, o vírus atravessa, então, a barreira placentária e, possivelmente, estava causando danos ao feto. Esse é um trabalho que ele foi publicado na Polinésia Francesa durante o surto deles, que eles indicam uma possível transmissão do Zika vírus sexualmente. Porém, esse trabalho, na verdade, ele só achou o vírus no sêmen. Ele não tem nenhuma correlação que ele infectou alguma outra pessoa. Mas tem um caso bem descrito, que é o caso dos Estados Unidos, em que o homem foi viajar para a África, teve algo lá que foi parecido com dengue, não diagnosticaram direito, voltou para os Estados Unidos, e a mulher dele, sem nunca ter saído, lá não se tem, só se tem um mosquito, uma possível transmissão ali na parte mais próxima do México. E ela teve, e aí, quando o Brasil deu alerta, teve toda essa história, isso tinha sido cerca, eu acho, se eu não me engano, há 3 anos atrás. Eles foram atrás da amostra dele, que ele coletou na época lá, e conseguiram identificar o vírus. Então, isso sim é um caso provável de transmissão sexual. Só que seria, ok, pode ocorrer transmissão sexual, mas talvez seja uma bem pequena parcela que vai se contaminar por essa via de transmissão. E aqui, também da Polinésia Francesa,
em que eles fizeram... eles testaram, a Polinésia Francesa é muito pequena, né? Então, é uma ilha, né? Um país pequeno. E eles testaram as bolsas de sangue durante 4, 5 meses. Todas as bolsas de sangue deram 1.500 bolsas. Isso seria a coisa, se você pegar o Hemocentro, que eles testam, sei lá, em 15 dias. E eles testaram, eles tiveram 3% de positividade do Zika vírus, né, em bolsas de sangue. Isso sugeriria um potencial de risco de transmissão. E aí, Campinas registrou o primeiro caso do vírus Zika, que foi considerado um caso autóctone, porque o doador não havia viajado. Então, ele doou sangue. 3 dias depois, ele começou a ter sintoma. E aí, quando você doa sangue, eles pedem que, se você tiver alguma coisa, tiver febre, entrar em contato com o banco de sangue. E aí, ele informou, foram atrás da bolsa, pegaram um paciente, encontraram RNA, encontraram o genoma viral do Zika vírus, tanto no doador quanto no receptor. O receptor, se eu não me engano, ele não chegou a ter sintomas, mas ele foi infectado. E essa amostra ela foi isolada, a gente fez o isolamento dela, que foi uma amostra que correu por vários laboratórios como amostra de controle, que tinha uma carga viral alta, e por isso ocorreu essa transmissão. E quando ele doou, ele estava assintomático, ele foi ter algum sintoma um tempo depois. E aí isso começou a ter algumas implicações em bancos de sangue, será que se deve testar, será que não se deve testar, que é o mesmo que se fala para dengue, hoje já está bem estabelecido que também temos dengue transfusional. Acontece que é muito baixo a porcentagem que isso vai ocorrer, e aí tem que ver o custo-benefício, tem que ver, normalmente os pacientes, igual esse paciente recebeu, foi um paciente que não teve sintomas, não teve problemas maiores, mas com essa possível relação com a microcefalia, nós temos que pensar nas grávidas que recebem sangue. Então, uma postura que foi adotada, um dos colaboradores do nosso laboratório, ele é chefe da ProSangue, lá do Hospital das Clínicas, e o que eles adotaram lá que foi que grávida que vai receber bolsa é testado. Ele recebeu várias críticas, porque a Sociedade Brasileira de Hematologia, de Hemoterapia, falou que era um exagero, que era um absurdo, só que foi a postura deles. Está rodando um projeto também dessa rede Zika, que foi criada, é a parte dele no projeto, e hoje estão começando, sim, a pensar em outros locais de testar. E aí fica a critério do banco de sangue. O banco de sangue define se ele quer ou não quer. E eu acho importante que, para a grávida, isso talvez tenha uma implicância maior. Para a população inteira, não. Mas hoje, até se estabelecer exatamente o que ele causa, talvez isso seja uma medida de segurança que, se lá para frente, ok, não causou nada, foi uma medida de segurança segura. É melhor do que daqui 2, 3 anos um monte de caso por transfusão de sangue. E aí vamos entrar no diagnóstico, né, que é mais a nossa área, mais onde a gente fica por trás de tudo isso. E o diagnóstico ele pode ser feito clínica ou laboratorialmente. O diagnóstico clínico, como eu disse, 80% é assintomático. Dos que desenvolvem sintomas, os mais comuns são exantema. Praticamente todo mundo que tem sintoma tem exantema. Eu vou mostrar umas fotos mais para frente. Febre. É uma febre baixa e, muitas vezes, sem febre. Febre baixa, assim, 37,5, 38, não é aquela febre da dengue, 38,5, 39, 39,5. Uma febre bem baixinha quando se tem febre, e não são muitos dias de febre, 1, 2 dias de febre apenas. E aí, se tem um pouco de dor de cabeça, artralgia, mialgia, edema tem sido bem relatado, e conjuntivite. Só que é uma conjuntivite só assim, é um olho vermelho, um olho bem vermelho, e muitos pacientes têm apresentado. Então, um paciente com exantema e conjuntivite, não é aquela conjuntivite com prurido, com secreção, só do olho bem vermelho. E, normalmente, ele geralmente desaparece espontaneamente em cerca de 3 a 7 dias. E aí vieram as complicações do Zika vírus e começou a se ver que alguns pacientes desenvolviam, depois da infecção pelo Zika vírus, a síndrome de Guillain-Barré.
A síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome que afeta o sistema nervoso central, sistema nervoso, e ela pode ocorrer em qualquer infecção viral. Então, é importante ressaltar que não é somente o Zika vírus que causa Guillain-Barré. Muitas outras infecções virais podem ter como desfecho da infecção a síndrome. E aí, na Micronésia, né, durante o surto de lá, tiveram 40 casos, e na Polinésia Francesa, 53 casos, durante o surto. Né? Então, como esses lugares são lugares pequenos e devia ser mínimo os casos, né, por outras infecções, começou a se ter essa correlação entre o Zika e as complicações neurológicas. E aqui eu trouxe esse quadro só para mostrar a diferença entre dengue e chikungunya. Porque, na verdade, hoje, o que a gente mais recebe é uma pessoa está com sintoma, o médico não pede mais. Ele nem olha. Ah, será que é dengue? Não, pede os 3. Faz os 3. Então, tudo faz os 3, o que der positivo é. Então, o Zika, ele tem menos febre, o dengue já tem uma febre alta e de muitos dias, chikungunya, febre alta também, mas poucos dias. O chikungunya tem mais artralgia, mais dores. O Zika ele fica no meio termo entre essa parte mais muscular e entre o dengue e o chikungunya. Porém, a conjuntivite é o que mais marca, né? E o exantema, que pode também estar presente no dengue e chikungunya, mas são eventos mais raros. Aqui é a descrição do primeiro caso que foi descrito e publicado, né? O primeiro caso autóctone, e ela apresentava, ó, eu não sei se dá para ver muito bem, mas o exantema e edema. E aí, voltando a falar da síndrome de Guillain-Barré, na Polinésia Francesa, então, 74 pacientes tiveram alguma alteração neurológica. Desses, 42 eram Guillain-Barré. As outras que foram descritas foram meningite, meningoencefalite e mielite. E aí, em julho de 2015, começou a associação aqui no Brasil, começou a notificação de casos de síndromes sorológicas associadas à história prévia de contaminação pelo vírus. E agora, quando ele se espalha pela América, nós já temos El Salvador e Colômbia também confirmando, reforçando essa teoria de pós-infecção do vírus, o desenvolvimento de síndromes neurológicas. E aí, laboratorialmente, nós temos esse quadro, que é o que, por enquanto, o Ministério da Saúde está levando em consideração. Se você olhar, é muito parecido com dengue. Então, você tem aqui o período de incubação do vírus, em que você não tem sintomas, cerca de 4 dias. Isso pode se estender até 10 dias. E aí, aqui o dia 0, onde você tem o primeiro aparecimento de sintomas, e cerca de 4 dias você tem os melhores dias para você diagnosticar esse paciente, sendo que ele pode permanecer o RNA viral até 7, já vi casos com 10 dias. E aí depois você tem o início da produção de anticorpos IgM e depois a produção de anticorpos IgG. O que está acontecendo disso? Qual a realidade? Os pacientes têm poucos sintomas, quando eles vão perceber que tiveram alguma coisa, tiveram exantema, alguma coisa, eles já estão chegando em 5, 6 dias de sintomas. A melhor amostra que eu tenho hoje no laboratório é do caso do banco de sangue, que o paciente nem sintoma ainda não tinha, porque ele estava nessa fase de incubação. Então, isso foi retirado também do site do Ministério da Saúde, que foi publicado o update agora em fevereiro de 2016, em que fala que o diagnóstico laboratorial baseia-se principalmente na detecção do RNA viral. O período virêmico ainda não está estabelecido, mas acredita-se que seja nessa fase de 4 até 7 dias após o início dos sintomas e que o material deve ser examinado até o 4º dia. E o que eles dizem que, no momento, não há sorologia disponível comercialmente para a detecção de anticorpos para Zika vírus do Brasil, e só há disponibilidade para a realização do isolamento viral e da PCR real-time, restrito aos laboratórios de referência.
Existem kits comerciais que já foram aprovados pela Anvisa, porém, na rede, esses kits ainda não estão sendo utilizados. E os testes só estão sendo aceitos, os testes de laboratório de referência, se for na parte pública, né, do SUS. E aqui é um paper publicado pelo CDC, que foi um teste que foi padronizado durante o surto da Micronésia em 2007. E quando foi montada, na verdade eu coloquei mais para frente para falar da rede Zika, mas acho que eu vou ter que falar aqui. Depois que começou, depois do início da epidemia no Nordeste, ali por volta de dezembro, meio de dezembro, a FAPESP começou a chamar vários pesquisadores que tinham experiência na área já de diagnóstico de outras arboviroses para trabalhar, não só em diagnóstico, mas também em cultivo celular, em outros métodos, para montar essa rede Zika, que seria uma rede de suporte ao Ministério da Saúde, porque eu vou mostrar um pouco mais para frente o que eles liberam para fazer por semana nos laboratórios de referência é muito pouco, não atende à demanda. Então, diante do surto da epidemia, foi criada essa rede e a FAPESP disponibilizou verbas para esses laboratórios para que fossem feitos projetos de pesquisa. E a parte que o meu laboratório ficou encarregada foi a parte de diagnóstico. E aí eles trouxeram aquele pessoal do Senegal que vieram fazer treinamento, mas isso já aconteceu quase em fevereiro. E eles disponibilizaram esse paper, né, com esses dois primers, que são o primer CDC1 e CDC2. Nós mandamos sintetizar e padronizamos no laboratório uma PCR real-time, que é o que a gente está utilizando hoje para o diagnóstico. Fora isso, a gente tem um terceiro conjunto de primers, que é de uma publicação dos pesquisadores do Senegal, que foi feito lá durante a epidemia deles, que seria um pouco mais para a cepa africana, né, esse teste, mas a gente está testando aqui, ele também está pegando essas amostras que são de cepa asiática. Em relação a esses primers disponibilizados pelo CDC, eles têm mostrado bons resultados, porém, o CDC2 ele tem uma sensibilidade menor do que o CDC1. Então, tem amostra que a gente está positiva nesse, a gente testa no primer africano, funciona, e no CDC2, às vezes, não pega. Mas, no próprio paper, ele fala que ele pega mais amostra no CDC1. E um grande problema também é que a Zika tem uma carga viral baixa, né? Então, é difícil tem que ter um primer muito sensível para pegar. E a única diferença do primer 1, que é o que a gente mais tem usado para esse primer dos africanos, é que ele tem o CT um pouquinho mais alto. Então, se a gente pega uma carga viral muito baixa, no outro primer a gente acaba não pegando. Mas, por enquanto, ele tem servido de um bom confirmatório, a gente mesmo tendo essa diferença entre eles dois. Esse é o paper do primer africano. E aí, outro método diagnóstico, que, né, é um método bem difícil, bem demorado, bem difícil de se manter, é o isolamento viral. Eu, particularmente, não faço isolamento viral, mas nós temos no laboratório, tem uma equipe que trabalha com isso. Então, elas têm que manter as culturas de célula. As células usadas são as mesmas usadas para o isolamento da dengue, que já está bem estabelecido, que são as células CC36, que são células de mosquito, e as células Vero, que são células de macaco. Então, você mantém a célula, essa é a célula, podemos dizer, normal, né, sem nada, e aí você coloca o vírus em cultura, e aí ele faz esse efeito citopático, que são podemos dizer, esses buracos, né, entre a célula. Quando você começa a visualizar isso, é porque o vírus está agindo na célula, você corre um PCR e vê que ele está positivo. Acontece que a amostra com carga viral baixa é muito difícil recuperar do isolamento viral. Então, você coloca na célula,
Você olha, parece que ela está fazendo efeito citopático, parece que está tendo alguma coisa ali. Na hora que você joga no PCR, não dá nada. Então, hoje é o que está sendo aceito também. É a melhor forma de você dizer que realmente o paciente está com o vírus, quando você consegue isolar em célula, porém é um método difícil de ser executado. Aqui é uma foto do efeito citopático também, do vírus nas células. E aí nós temos também a sorologia. A sorologia, né, a partir de 7 dias você já começa a ter IgM, cerca de 10, 15 dias já tem IgG, porém a sorologia tem sido o grande X da questão no Zika vírus. E ela tem vindo também para atrapalhar os testes que já estavam estabelecidos, que a gente já usava, que já estava tudo bem, que são os testes de dengue. Existe uma reatividade cruzada, não em todas as amostras, mas existe sim. Ela cruza com teste de dengue, então você tem a amostra de Zika que está dando dengue positiva, e na verdade é Zika, e você tem a amostra de paciente com dengue, quando você põe nos testes sorológicos. Eu não testei nenhum comercial, mas o que estão tentando se produzir in-house, ela cruza e dá positivo. Então, essa reatividade cruzada, eu li em alguns artigos que até mesmo com chikungunya, mesmo ele sendo um alfavírus, ele não é um flavivírus, também se tem reatividade cruzada de IgM. E, principalmente, eu não sei exatamente se é pelo chikungunya ou se o paciente já teve dengue também. Então, aquela coisa de trabalho que você nunca sabe exatamente o que o paciente tinha, né? E aí nós temos reagentes comerciais já. Essa semana foi aprovado mais um pela Anvisa, que é um teste rápido. Já temos ELISA e imunofluorescência também. Eles estão vindo super caros para o Brasil. Eu não testei nenhum, não sei dizer se eles cruzam. A gente pediu esses dias para uma das empresas para mandar um para a gente está aguardando resposta, talvez daqui a um tempo a gente tenha alguma resposta em relação a isso. E aí tem a dificuldade de padronização, né? Visto todo esse cenário. E ele cruza também com febre amarela, encefalite japonesa, então é bem difícil ter um teste. Assim como antigamente também foi difícil para o dengue, né? São 4 sorotipos, e aí não podia cruzar com febre amarela e tal. E aí fizeram um que não cruzasse lá, mas o Zika, com uma homologia tão perto do dengue, acaba cruzando com esses testes. E até, aproveitando, falando aqui de sorologia, mas voltando um pouquinho na biologia molecular, tem que começar a tomar cuidado também em muitos lugares que fazem o teste de dengue por PCR, que fazem os testes de triagem, a gente faz, inclusive, isso no laboratório, que não identifica qual tipo de vírus, né? Primeiro a gente faz um de triagem que pega os 4 tipos e depois a gente genotipa. E aí, para isso, normalmente se desenha um primer de uma região comum dos 4 sorotipos de dengue. Muitos desses primers estão cruzando, pode ser uma região comum do Zika também. Inclusive, o nosso primer a gente teve que rever porque ele estava cruzando. Claro que ele cruza com uma carga viral alta, porém, hoje, um dengue positivo não é um dengue certeza. A gente tem que genotipar. Os de genotipagem, como já são mais específicos, pode ou não ocorrer esse problema, mas é muito mais difícil. Mas esses de triagem, que você tem uma região comum para os 4 sorotipos, pode ser uma região comum também do Zika vírus. Aqui, aquele mesmo trabalho, acho que é o mesmo, que ele fala do surto da Micronésia, eles fizeram sorologia, e a sorologia deles cruzaram com tudo, com febre amarela, com encefalite japonesa, com os 4 sorotipos de dengue, e aí tenta acertar um cutoff, tenta melhorar um pouco ali, abaixar essa porcentagem de... Só que você acaba tendo um teste com uma sensibilidade super baixa, né? Uma especificidade super baixa do teste. Hoje, um teste sorológico no mercado ele tem cerca de 99% de sensibilidade e especificidade. O teste para Zika hoje é desses, né? Sensibilidade e especificidade, tudo abaixo de 80%. E isso não era problema antes, né? Tipo, antes que a gente comece a causar com os vendedores de kit de dengue, porque ninguém tinha Zika, não estava causando nada, então estava tudo lindo até ano passado. Esse é um teste que a gente recebeu, na verdade, eles foram procurar a gente se a gente não queria comprar esse teste para começar a fazer. É uma imunofluorescência, que é dessa marca Euroimmun.
que ela também tem teste para chikungunya. O kit de chikungunya deles eu já testei, o ELISA IgM, funcionou super bem. E aí agora eles foram aprovados em fevereiro, o ELISA deles também para o Zika vírus. E aí, desde, se eu não me engano, desde dezembro, janeiro, ele já tem essa imunofluorescência aprovada pela Anvisa, em que ele diz que ele detecta os 4 sorotipos de dengue, o chikungunya e o Zika na mesma lâmina. Não sei se tem reatividade cruzada, não testei, eles não demonstram esses dados, seria algo... Mas eu trouxe só para mostrar, na verdade, o preço do kit, que eles estão pedindo em 100 testes, R$18 mil. E aí, por mais que você pense, ok, ele vai detectar tudo, porque hoje é o que a gente tem visto, os médicos pedem os 3, eles não pedem, eu acho que é dengue. Aí, depois, quando você dá o resultado, ele fala, eu achava que era dengue mesmo. Mas, assim, a gente testa tudo e seria, né, um facilitador grande, não sei se o teste é bom, mas o preço é... Para um laboratório hoje, né, um laboratório de pesquisa, né, ou seja, um laboratório de pesquisa ainda nem é de diagnóstico, é um preço impraticável. O ELISA dele, nós recebemos uma cotação também, ele está cerca de R$8 mil, uma placa de 96 testes. E um ELISA de dengue, a gente paga R$1.200, R$1.300 num kit de ELISA. E aí, o que está sendo feito no laboratório, né, após, em relação à sorologia, eu sou mais da parte de biologia molecular, eu já trabalhei muito tempo com sorologia também, fiz meu mestrado em Western Blotting, mas é outra equipe que está cuidando dessa parte, a equipe da doutora Laura. E o que elas fizeram foi pegar um antígeno, correr em gel de poliacrilamida, transferir para as membranas de Western Blot, e elas viram que essa proteína de 66 kilodaltons é uma proteína que está aqui, né? Essa é uma amostra positiva para Zika, de um paciente de Ribeirão Preto. E aqui foi colocado o controle negativo, aqui é um dengue positivo, aqui era um suspeito de Zika, e aqui está a nossa proteína de interesse. E essa proteína, né, ela provavelmente é uma proteína de envelope, por isso que eu falei que o envelope ia ser importante lá na frente, e provavelmente os estudos agora vão começar em cima dela para tentar fazer antígeno recombinante ou um peptídeo sintético, algo que possa nos dar um ELISA mais específico depois. E aqui é o que o governo do estado hoje diz, né, que as amostras elas devem ser colhidas até o 3º dia de sintomas, e só vai ser testado para Zika paciente que tiver NS1 para dengue negativo. Só que eles liberam 30 exames de PCR em tempo real para o estado de São Paulo, sendo que 10 serão feitas em São José do Rio Preto e 20 serão feitas no Instituto Adolfo Lutz. Nós sabemos que isso, vendo uma epidemia, é impraticável. É subnotificação isso daqui, né? E hoje, os resultados aceitos, claro, são os do Lutz, mas eles fazem 20 por semana. A gente recebe isso, sei lá, acho que em 2 dias, e a gente não está aberto para fazer. São só nos nossos grupos de pesquisa, de pessoas pedindo para testar, de pessoas com sintomas. E ainda tem a definição do que é um caso suspeito, né? E aqui, falando um pouquinho de todo esse problema, além de diagnosticar, de cruzar, de reatividade cruzada, nós temos pacientes que também apresentam co-infecção. Então, nós temos aqueles pacientes que estão com dengue e estão com Zika. Então, como diagnosticar? Nesses casos, não tem jeito. É presença do RNA viral. É por biologia molecular. Achou os dois, se conseguir sequenciar, melhor ainda, né? Ter o genoma, apresenta do genoma. E aí, aqui é um caso que ocorreu na Nova Caledônia em 2014, que tem essa co-infecção de Zika e dengue. Nós também fizemos, com outro grupo que tem no meu laboratório, nós estudamos as amostras de Pernambuco em 2015. Nós estudamos cerca de 80 pacientes de uma cidade pequena lá do interior de Pernambuco. E nós tivemos 2 casos de co-infecção também.
de paciente que estava com dengue e zika vírus. E aqui esse é um caso que, na verdade, a primeira vez que eu vi esse caso eu vi na Globo.com, eu não vi ele em artigo, que foi falando de um paciente que ele teve as 3 doenças. Ele teve dengue, zika e chikungunya. Aí eu peguei esse artigo para ler, né, um tempo depois, e, na verdade, ele já tem uma letter para o editor também, falando mal desse artigo, porque, na verdade, o único que ele fez a presença do RNA, né, o único que a biologia molecular dele está positiva, é para o zika vírus. E aí ele tem sorologia positiva para o dengue e sorologia positiva para o chikungunya. Então, mesmo para o chikungunya, contestaram. Primeiro, ele foi publicado, é uma carta para o editor, e depois tiveram outras cartas criticando esse trabalho, dizendo que mesmo no chikungunya já tem casos na Polinésia Francesa, em que o IgM foi positivo para chikungunya e, na verdade, era um zika vírus. Então, não tem como afirmar que isso realmente pode ocorrer? Pode. Mas, da maneira que esse trabalho foi feito, não tem como afirmar que o paciente realmente estava com as 3 arboviroses. E aí, a rede Zika, né, mas que eu já apresentei para vocês o que a gente está fazendo. Então, na nossa parte, o que a gente já diagnosticou. Nós não fechamos ainda nenhum contrato com nenhum lugar. O que a gente tem feito são de lugares que a gente já prestava serviço, de projetos que a gente já tinha em relação à dengue. A gente tem um projeto de dengue com a Sanofi Pasteur, que a gente acompanha 3.500 crianças da cidade de Araraquara. Então, qualquer episódio de febre que elas tenham, a gente colhe, pesquisa dengue nelas. A primeira coisa que a gente fez, no janeiro, voltamos do Réveillon, foi pegar todas essas amostras. A gente tinha cerca de 1.200 amostras, né, 1.200 suspeitas de dengue. Dessas foram confirmadas 400 amostras. A gente deu uma selecionada, porque algumas via que era foi época de frio, que podia ser outra coisa. E testamos 600 amostras, mais ou menos, para procurar o vírus. Será que ele já não estava circulando? Nenhuma amostra deu positiva. Fizemos PCR nas 600 amostras, que seriam casos. Se não foi dengue negativo, com um quadro parecido de dengue, mas não foi zika. Nós ainda pretendemos testar o chikungunya nessas amostras. E aí, essa casuística que a gente continua acompanhando, e aí, a partir desse momento, nós começamos a pesquisar tanto dengue quanto chikungunya. Já tivemos o nosso primeiro caso de criança com chikungunya, a zika. Já tivemos o primeiro caso de criança no interior, então, no caso, no interior de São Paulo. E aí a gente faz para pessoas que pedem. A gente tem já um projeto em parceria com a Unifesp, para microcefalia em gestantes. A gente tem um projeto no transplante. Esse é do centro de transplante do país inteiro. Qualquer paciente que tiver suspeita de um dos 3, né, tanto dengue, zika e chikungunya, vai mandar para a gente. Eles vão entrar nesse projeto, que é o projeto da doutora Clarice. E a gente já tem 2 casos positivos para zika e 1 para chikungunya, dessas amostras que têm entrado só do começo do ano para cá. E essa amostra, né, é uma paciente com exantema, é uma médica da Unifesp, que havia viajado para Ribeirão Preto no Carnaval, voltou para São Paulo. 5 dias depois, ela estava assim, estava com febre, ela, o marido e o filho. E aí vem aquele padrão que, sei lá, dengue, viaja a família inteira, um volta com dengue, viaja a família inteira, os 3 voltaram com zika. Quando eles fizeram a coleta, coletou somente ela e o marido, eles não coletaram da criança, mas a criança estava com sintoma. Os 2 deram positivos, no plasma, na urina. 1 semana depois, a urina continuava positiva. E aí, em relação às gestantes que nós estamos estudando, nós estamos atendendo algumas da Unifesp, umas do Hospital Ana Costa de Santos, que a gente já desenvolveu o projeto com eles, e eles pediram para entrar nesse projeto com a gente.
E aí, como a gente tem esse projeto de Araraquara, as pessoas sabem lá e tal, foi divulgado para ter uma adesão maior, teve divulgação e tal, foram procurar os responsáveis, os coordenadores de Araraquara, uma grávida que estava com exantema, ela estava de 37 semanas. Eu só trouxe a foto da barriga e do rosto, mas ela tinha exantema no corpo inteiro. Na perna, na barriga, colo, braço, o corpo inteiro dela. Teve febre bem baixinha. E aí ela procurou o serviço se a gente não podia... E aí ela foi positiva na urina, no plasma e no soro. Ela foi... antes do carnaval, esse caso. E aí, sei lá, 3 semanas depois ela já ia fazer o parto, foi feito cesárea. O bebê, o RN, aparentemente, sem nenhuma dano, né, de nenhuma alteração. E todas as amostras dele estão negativas, a gente está acompanhando tanto a mãe quanto a criança. E aí foi essa mãe que deu positiva no colostro. E o leite materno também está positivo. Não sei se ela está amamentando. O que a gente viu que a Sociedade de Pediatria se manifestou-se que a decisão é da mãe em amamentar ou não. Então, não sei em relação a isso. E aí a prevenção, primeiramente, óbvio, eliminar o Aedes, a água parada e toda aquela história que, né, o tempo todo está passando na TV. E o uso de repelente, né? E aí uso de manga comprida, uso de calça. A gente publicou esse trabalho que teve a co-infecção. Um dos revisores, eles contestaram porque a gente tinha muita mulher na nossa casuística. E aí, se você for pensar, mulher no Nordeste, então usa saia, usa shorts, talvez, por ficar mais exposta, tenha uma exposição maior para um mosquito, né, ir lá e picar. E aí, dentre os repelentes existentes, os melhores são aqueles que o princípio ativo fazem uso da icaridina, que são os que têm maior tempo de duração. E só um resumo de tudo, né, que eu falei, ficou um pouquinho grande. Não tem tratamento, não tem vacina. Sintomas: febre baixa, exantema, conjuntivite. Complicações que estão sendo estudadas: as congênitas, a microcefalia, e síndromes neurológicas, que está sendo bem estabelecido. Sorologia em desenvolvimento, uma só a cada 5 pessoas que entrarem em contato com o vírus que vão vão adoecer, né, vão ser sintomáticas. E hoje a transmissão vetorial é a transmissão mais importante. Possível transfusão transmissão sexual, sanguínea e transplacentária, e pela saliva, urina e leite materno ainda não foi estabelecido. E assim. Obrigada.